Realmente tivemos essa reunião e era essencial, até porque não tínhamos ainda reunido os nossos técnicos com a empresa que fez o estudo de concepção, que é o projeto inicial, e aí lá nós conseguimos nivelar algumas informações e inclusive verificar a necessidade de mais informações em relação às próximas etapas. Bom, o que ficou bem claro para as duas partes, tanto a empresa que elaborou quanto a administração que teve a participação de um técnico para esses detalhes técnicos, que a rede existente hoje ela seria suficiente se ela tivesse adequada, com os diâmetros adequados, com um número maior de caixas de captação, mas o que se verificou é que existe tubos com diâmetro maiores que chegam numa rede com diâmetro menor. Então todos esses problemas foi tornando essa rede existente ineficiente. Como também a manutenção dessas bocas de lobo, dessas caixas, a dimensão delas são pequenas para o volume de água que chega sobre a superfície escorrendo até esse ponto mais baixo. E também foi avaliada a questão da bacia de contribuição, que acaba sendo a área que coleta essa água e converge todo para esse ponto mais baixo. Então isso foi nivelado entre os técnicos. Nós tivemos lá a participação, infelizmente não tivemos a participação do engenheiro Patucci, mas tivemos a participação da Sibeli Serafini, que além de proprietária é uma das técnicas que participou da elaboração. O Patucci estava em outra atividade e não chegou a tempo, ficou empenhado, mas nós tivemos com a Sibeli todas essas informações e o que resultou é que nós temos que ter mais informações técnicas. O que preocupa é a questão realmente da geologia do solo. Então nós teremos aí que ter algumas informações ainda sobre a composição, a formação do solo dessa região. Uma preocupação é se existir rocha nesse local, porque nós temos aí uma tubulação profunda. Até foi questionado a substituição em relação a um tubo de 1,50 m, uma galeria de 1 metro por 2 e tal. Então essa será uma definição técnica após ter essa informação sobre a formação e a existência ou não de rocha, que seria um estudo geotécnico dessa região. Também tivemos aí a questão da preocupação em relação a ser um solo muito úmido, que na hora que funcionar essa drenagem, nós teremos aí uma perda de volume nesse solo de água e os prováveis danos daí em prédios e residências daí. E também assim, o que foi questionado é muito a questão do aproveitamento das redes existentes. Aí provavelmente nós vamos perder todo esse trabalho exatamente pelas dificuldades que na época se teve em instalar e implantar essa rede em relação à topografia, em relação ao nivelamento da rede e em relação ao nível também que se encontra aquele terreno, aquela área aí. Então hoje nós caminhamos aí para um trabalho preocupante em relação à formação e construção do solo e também a preocupação em relação à topografia na hora da execução. Então nós teremos aí agora praticamente mais detalhes técnicos. Nós estamos esperando aí que a empresa se manifeste em relação a um projeto já com cronograma de execução, contratação disso com um cronograma de execução, um cronograma físico de desembolso também, e aí sim nós teremos lá uma proposta que será trabalhada entre os técnicos de quais as etapas e as áreas prioritárias a serem iniciadas a obra. O que foi identificado também é que existe uma rede que foi numa tentativa de solucionar esse problema, que também o pessoal iniciou escavando no local do deságua, da descarga das águas pluviais, e chegou no meio da área onde não chegou a se confirmar, a se concluir a obra, porque chegou na superfície da área do solo e acaba não captando toda aquela água necessária. Então ficou uma rede suplementar, superdimensionada e subutilizada, porque acaba captando pouca água de uma região. Qual é essa rede ali? É uma rede que surge e chega até a metade, chega até perto aí da residência do Dr. N. Foi identificada pelos moradores ali e faz anos que foi executada. Como não foi usada a questão da topografia, o pessoal veio escavando e acabamos perdendo essa rede. Então essa provavelmente é uma rede que vai se utilizar exatamente para escoar aquela região lá. Uhum. Mas foi identificada com esse levantamento deles também. Eles têm lá, fizeram um registro muito grande de fotos e vídeos, inclusive no período de chuvas aí, para estabelecer esses parâmetros e essas definições técnicas. Essa empresa fez todo um raio-x ali daquela área ali.
Sim,